Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo instantâneo para vocês, que eu estou dando o nome aqui de charlatanismo e coronavírus, porque eu fiquei muito preocupado com algumas notícias que eu vi circulando na imprensa, de que o senhor Edir Macedo, usando do seu poder de influência, teria dito às pessoas para não se preocuparem com o coronavírus, né? E que, nas palavras dele, o coronavírus, eu estou aqui com uma matéria do UOL aberta, o coronavírus é uma tática de Satanás. Gente, não é tática de Satanás não, é um vírus, uma pandemia mundial, que normalmente ocorre quando um vírus sofre uma mutação e a humanidade não tem imunidade ainda àquele vírus e as pessoas começam a se contaminar em massa e aí os hospitais não dão conta das internações, a biomedicina não dá conta de produzir vacina. E por essa razão a gente tem assim, um alto contágio combinado com falta de leitos, falta de remédios, falta de vacinas. Então, gente, olha só, não é Satanás não, tá? Isso aí é um problema de saúde pública de escala mundial, frente a qual os líderes cristãos, sobretudo os das grandes massas, que falam com um povo mais simples, deveriam ter mais responsabilidade em instruí-los, né? Uma das medidas de proteção, principalmente no Brasil, onde a gente tem um sistema de saúde pública muito frágil, que tem sido alvo durante décadas de desmonte, sucateamento, cortes, né? Durante o governo Temer a gente teve um congelamento, né, desses gastos na saúde, enfim, que vai se refletir agora. Então acho que essa galera tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade e orientar as pessoas a evitarem aglomerações, principalmente quando se fala de igreja, porque em igreja a gente tem um público normalmente mais idoso, que procura os cultos, não só para adorar a Deus, ao sagrado, enfim, mas também como forma de interação social, vencer a solidão. Eu digo que esse é um momento em que nós vamos ter que passar por momentos de solidão, se é que podemos dizer assim, na solidão das nossas casas, em quarentena, evitando sair na rua, tá? E que essas pessoas tinham que ter um pouco mais de responsabilidade em instruir. E eu chamo a atenção aqui que dentro do vídeo ele diz o seguinte, olha, tem uma fala em que ele diz que existe um interesse econômico por trás, né? Ele fala assim, o pavor que a mídia tem usado para levar as populações, as nações apavoradas com respeito a esse vírus, por trás de toda essa campanha do coronavírus existe um interesse econômico. E onde há interesse econômico, aí tem. Olha só, não tem interesse econômico maior do Edir Macedo do que levar as pessoas para dentro de culto, para dentro de templo durante uma pandemia. Porque o que está sendo prescrito pelas autoridades, pelo Estado, é que a gente evite aglomerações. E isso inclui ir à igreja. Só que se vai para a igreja, né, a arrecadação cai. Né? Não é pago dízimo, não é pago oferta, a não ser que você seja um doador que está ali da sua casa, depositando na conta, enfim. Só que o dizimista ele vai continuar dando dízimo e tal. Agora isso afeta drasticamente o caixa das igrejas, porque as igrejas não conseguem recolher a oferta do visitante que está indo no culto. Né? Então a maior preocupação econômica é do senhor Edir Macedo. E assim, chega a ser irônico, porque ele é um dos primeiros televangelistas brasileiros, né? Ele transmite os cultos através da televisão. Ele é dono de um canal de televisão que opera uma concessão pública, então era o momento dele estar usando a concessão pública dele para educar a população, para prestar informação segura. Agora, ele covardemente vai para as redes sociais, usa lá um vídeo, eu não sei se isso foi para Twitter, eu acho que está no YouTube, para dizer para os fiéis da igreja, lá para dizer para o rebanho, que uma doença que está matando pessoas, está matando idosos, está matando crianças, hoje matou uma criança, a Organização Mundial de Saúde já relatou já a primeira morte de criança por coronavírus. O que esse responsável faz? O que esse charlatão, o que esse corretor do sagrado faz? Né? Ele vai lá e convoca as pessoas a irem para a igreja com medo, de olho na perda da arrecadação de oferta do público circulante dos templos. Então o maior interesse econômico que tem nessa história é o dele. Se tem um Satanás nessa história, como ele diz, esse Satanás ele tem nome e sobrenome, Edir Macedo. E ele opera lá na catedral, esse diabo está sentado num trono lá na Catedral da Fé de São Paulo. Porque ele diz assim, olha como é que ele fala, meu amigo, minha amiga, se fosse teu amigo, né? Imagina só. Se fosse teu inimigo, imagina só. Não se preocupe com o coronavírus, porque isso é uma tática, mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor.
trabalha com a dúvida. Né? E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Quer dizer, o Edir Macedo ele deu assim, um parágrafo a síntese da biografia dele, da própria vida dele, né? Porque ele é uma pessoa que ascendeu economicamente com negócios, operando um pavor religioso nas pessoas, infundindo o medo da condenação, o medo do pecado, o medo do inferno, aquela coisa toda. E ninguém melhor do que ele para saber do que ele está falando, né? Do que é tentar manipular grandes massas pelo medo. Então, assim, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho... Eu não quero que ele fique longo, na verdade. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, evitem, quem puder. Eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, eu sou trabalhador seletista, eu tenho que sair de casa, bater ponto e tal. Tem gente que trabalha por aplicativo. Quem é profissional liberal, que tem uma liberdade de trabalhar em casa, fica em casa. E o que eu digo agora é, em primeiro lugar, para os crentes. Não fiquem indo em lábia, em conversa desses charlatões da fé. Porque seu Edir Macedo, se ele ficar doente, ele sai daquele bunker lá, daquela mansão onde ele vive lá em São Paulo e vai se tratar nos melhores hospitais. Você que é o crente que ele está convidando a sair de casa para ir para a igreja dele, você está sujeito a uma doença que mata o dobro da dengue. Né? Os dados da saúde dizem que a dengue tem ali hoje tem uma letalidade em torno de 3,8% dos casos, o corona está em torno de 7%. Então, o negócio é o seguinte, Deus não está em nenhum lugar específico, ele santifica o lugar onde ele está. Então, se você se reunir com duas ou mais pessoas, invocar a Deus, ali ele estará presente, estará santificando o lugar onde você está. Então você não precisa correr para o templo, se expor em demasia e sem necessidade a um coronavírus. E isso é uma vergonha que esses líderes fazem. Seu Silas Malafaia também deu uma declaração lá minimizando o coronavírus, e isso é para o povo cristão refletir, tá bom? Porque o bom pastor, né, que é Jesus Cristo, com bom maiúsculo, né, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não sacrifica a vida das suas ovelhas. Né? E diz a Bíblia também que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, quando eu vejo cidadãos como esse aqui, o Edir Macedo, falando em medo, pavor, fragilizar pessoas, interesse econômico, ele está falando do que o coração dele está cheio, ele está mega preocupado com a arrecadação que vem dos templos da Universal, com a frequência nos templos, né? Com a permanência das pessoas nos templos. Né? E aí ele tenta trabalhar essa questão, no caso da desinformação, né? Tornando as pessoas imunes do bom senso e que elas venham a se expor. Então, gente, olha, vamos lavar as mãos, fazer higiene das mãos, né? Evitar aglomerações, se possível não sair de casa. Né? Se for inevitável, saia, mas tome cuidados, evite tossir, espirrar em público. Às vezes você pode estar contaminado e não sabe, você pode estar contaminando outras pessoas, tá bom? Então, quem está falando isso para vocês é o Hugo Queiroz, do canal Credo, tá bom? Luterano, teólogo, carioca, dizendo para vocês, reúnam-se nas suas casas, reúnam-se com as suas famílias, nada de ficar atendendo o convite de charlatão, chamado de charlatão para ficar lotando o templo, não, tá bom? Deus não está em nenhum lugar santo, ele santifica qualquer lugar onde ele esteja e para estar lá ele é invocado e se faz presente, tá bom? Um forte abraço e se cuidem, muita saúde pra gente.